tem muita relação com a forma como nós delegamos as tarefas e as atividades. Muitas vezes, né, o que eu inclusive tenho tido muitas conversas com vocês no direct, e grande parte dessas conversas traz essa sensação de que, poxa, Aline, eu centralizo algumas tarefas que são tarefas de alta responsabilidade. Eu tenho medo de delegar algumas tarefas porque isso vai comprometer os resultados. Eu acho que se eu não estiver lá em cima de cada uma das tarefas, por mínima ou mais simples que elas sejam, eu vou perder o controle de tudo. Então, essa é uma sensação comum, né? Muitas vezes a gestores que estão aí até muito tempo de empresa, né? Muito tempo na gestão. E muitas vezes a gente acaba limitando a nossa equipe de fazer exatamente o que precisa ser feito. Né? Então, frases como, por exemplo, quando eu delego o trabalho, volta cheio de erros, e eu tenho que refazer. Então, eu prefiro já fazer de uma vez para não ter que fazer, né, ter retrabalho. Eu tenho medo de delegar e comprometer o resultado e eu ser cobrado por isso. Se eu não acompanhar tudo muito de pertinho, a equipe não anda, a equipe não faz. Isso traz para a gente que nós, enquanto gestores, estamos centralizando as atividades. Então, muitos de nós reclamam de o meu diretor não deixa ou centraliza muitas decisões. Só que aí a gente vai olhar para a gestão desse gestor, tá igual. Ou seja, todas as decisões ou todas as tarefas mais importantes estão na mão dele ou dela. E aí as tarefas mais simples, muitas vezes, nem é delegada, nem é passada adiante. Então, a gente precisa entender a reação em cadeia que a sua gestão está provocando aí na fábrica. E quando a gente tem essa dificuldade, né, de delegar, nós temos que interferir e enxergar o que está acontecendo, o que está por trás disso. Por que muitas vezes delegar é visto como muito mais problemático do que benéfico? Eu percebo que os gestores têm essa dificuldade e aí o que impacta isso diretamente no resultado? Simplesmente você começa a desconfiar da sua equipe. A sobrecarga de trabalho, a gente já vem falando disso há um bom tempo, quanto a gente sobrecarrega de trabalho quando eu não tenho a quem delegar ou como delegar. Então, por que é tão difícil delegar? Por que eu acho tão mais problemático delegar do que... eu vejo muito mais problemas do que soluções. Então, muitas vezes, falta de confiança na equipe, muitas vezes falta de confiança de que aquela responsabilidade vai ser cumprida, aquela tarefa vai ser entregue, aquele resultado vai ser alcançado. Medo de perder o controle, medo de ficar obsoleto, né, não ser mais importante. Então, muitos gestores têm esse medo de se sentir menos importante porque está passando uma tarefa de maior responsabilidade. Falta de estrutura do processo, ou seja, o próprio processo de produção ou de rotinas estabelecidas depende muito da pessoa. A pessoa está com tudo aqui na cabeça, né? Não padronizou, não fez aquilo se tornar um documento ou uma rotina que várias pessoas tenham domínio, e aí centraliza só com essa pessoa. Mas muitas vezes por ego, tá, gente? Eu já tive, inclusive, uma aluna que falava que não passava a informação, não passava o conhecimento de determinada função por medo de se tornar substituível. Não é você segurar informações, não é você ter rotinas nas mãos que vai te tornar mais importante. Pelo contrário, você segurar essas informações vai tornar em certo ponto ou até certo momento a equipe dependente de você. Mas isso não faz com que você seja insubstituível. O que torna a gente insubstituível não é a dependência que a fábrica tenha da nossa mão de obra, não. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque delegar não é uma tarefa simples, né? Não é algo que a gente possa simplesmente minimizar e falar é muito simples e banalizar. Por outro lado, se a gente não consegue se concentrar em fazer bem feito, a gente desiste porque está fazendo errado, está dando errado, porque se a gente fizer do jeito que não está legal, vai dar consequências ruins, vai dar resultados ruins. E aí
aí a gente fica naquela, né? Muitas vezes, que eu percebo também, é gestor que não tem a paciência de fazer, não, de cumprir o processo de delegação. Ou seja, eu entrego a função, eu entrego a tarefa para a pessoa, vai ter o tempo dela executar aquela atividade para te entregar um resultado, e nas parciais a gente vai falar no passo a passo aqui. Aí eu não tenho paciência de esperar. Eu quero. E muitas vezes, porque o líder executor, ele, como está muito na mão na massa, ele fica agoniado mesmo de estar esperando alguém fazer. É daquela história de eu prefiro pegar e fazer do que ficar olhando alguém trabalhar. Então a gente tem muito disso. Mas é muito mais pelo costume, que é um costume que a gente tem que tirar da gente mesmo, tem que reduzir ao máximo, porque isso vai fazer com que a gente se apegue demais à operação e fique realmente comprometido o nosso tempo, a nossa dedicação para fazer o que precisa ser feito. E aí, muitas pessoas, como eu disse, né, essa aluna lá do VRI, estava com a sensação de que se ela se afastasse daquela ferramenta, que era especificamente uma ferramenta da qualidade que ela dominava, se ela se afastasse daquela rotina, ela ia perder o controle da situação, né? O controle da equipe, o controle daquelas rotinas, o controle de forma geral da gestão dela. Porque ela achava que isso é que fazia com que ela se tornasse indispensável, importante, etc, etc. O que é a consequência disso, gente? A gente vai ficar sobrecarregado, óbvio. Porque se eu assumo tarefas que poderiam ser delegadas, se eu seguro comigo rotinas, porque eu acho que se eu fizer aquilo eu vou me tornar a mais irrelevante de todas, a mais relevante, né, de todas, eu simplesmente vou ficar sobrecarregada, minha vida pessoal comprometida, aí fazendo horas extras e mais horas extras e mais horas extras, porque eu estou fazendo aquilo que eu não deveria fazer. Estar no operacional. Né? A gente vem falando bastante disso aqui e é muito importante que fique claro, né, gente, que estar no operacional a gente precisa desenvolver formas de sair de lá, não é dar as costas e sair andando, não. Né? Quando a gente fala de ser um gestor mais seguro, mais confiante, que é a proposta que a gente tem aqui, né, de fazer você se tornar um gestor muito mais seguro, muito mais confiante em 3 meses, grande parte disso está em você aprender a delegar de uma maneira estratégica. É você dominar a técnica de delegação para você ganhar mais tempo, para você ganhar mais liberdade na sua gestão, para você poder participar de decisões estratégicas da empresa, para você poder liderar novas iniciativas. Eu conversava hoje com uma pessoa que trabalha numa indústria, num frigorífico, e que ela está numa situação muito privilegiada de poder desenvolver novas iniciativas de melhoria contínua, especificamente, e se ela souber usar bem essa oportunidade, ela vai se tornar cada vez mais estratégica. Mas o que é o perigo? Por estar numa área de controle de processo, ela pode se tornar extremamente operacional. Então, existe o risco. Né? Então, se eu sei delegar de uma forma bem feita, eu consigo participar das decisões estratégicas, eu consigo desenvolver novas iniciativas, eu consigo liderar projetos, né? Por exemplo, implantação de um equipamento. Não é todo dia que uma fábrica tem um equipamento a ser implementado, né? Não é todo dia que uma fábrica compra um equipamento novo. Se eu tenho a disponibilidade, se eu consigo ter uma equipe capaz de absorver parte das minhas tarefas e cumprir com as nossas entregas para eu poder me dedicar a esse momento, fica muito mais fácil eu poder aproveitar as oportunidades de acompanhar uma startup de linha de produção, de ajudar a construir aquele novo negócio, aquela nova unidade de negócio. Agora, se eu tiver dificuldade para delegar, eu não vou ter tempo para fazer isso. E aí eu vou perder a oportunidade de aprender várias coisas no startup de uma linha de produção. E depois eu tenho que correr contra o tempo para aprender aquilo que já poderia ter sido aprendido lá no momento do startup. Tô citando aqui um exemplo, né, gente, de um startup de linha de produção, mas a gente tem várias outras oportunidades.
Tomada de decisão com a diretoria, que acontece todo santo dia, toda semana tem decisões estratégicas sendo tomadas. E se eu não tenho uma equipe capaz de absorver a minha delegação de funções, eu de fato tenho dificuldade de me tornar estratégico para a empresa, né? E quando a gente começa a delegar e exercitar isso com mais frequência, a diretoria começa a ter uma percepção diferente da gente, enquanto gestor. Por quê? Eles entendem que eu tenho uma visão muito mais estratégica, eles entendem que eu consigo fazer a fábrica funcionar mesmo não estando o tempo todo presente. Eles percebem que eu consigo desenvolver a equipe para poder ter essa autonomia. Então, a nossa percepção de valor enquanto gestor aumenta muito quando eu sei delegar de uma forma estratégica. Então, eu sou gerente, tenho ali outros gestores, né, outros supervisores, tenho coordenadores abaixo de mim. Isso é extremamente importante, porque senão você vai acabar não justificando ter uma hierarquia tão verticalizada. Então, a gente precisa pensar muito nisso, principalmente gerentes que têm supervisores e coordenadores abaixo, né, na hierarquia. Ainda mais esses cargos precisam ter esse poder de delegação estratégica muito melhor desenvolvido.